Glória a Deus, que momento precioso estar com os irmãos. É sempre uma grande alegria poder trazer a palavra. Meu coração sempre fica muito feliz, sabe? Porque sempre dá aquele frio na barriga, dá um tremelique nas pernas, e o nosso púlpito ele é transparente, dá para perceber quando a gente está nervoso. Mas eu fico feliz, sabe, que hoje eu estou 20 anos que eu prego a palavra. Muito mais de 20 anos. É muito tempo já. Mas que eu me lembro. E isso aí, desde os 14 anos de idade. Né? Eu não vou revelar a minha idade, né? Mas todo mundo já sabe, sou um cara novo. Mas eu fico feliz, sabe, Marco? Porque esse friozinho na barriga pode ter 1 milhão de pessoas na minha frente, que eu já preguei para mais de 50 mil pessoas em eventos, em conferências, em marchas para Jesus. E ministrei para uma pessoa ou 2 pessoas, e sempre é o mesmo friozinho na barriga. E sabe por que eu fico feliz? Porque esse frio representa, sabe o que? Dependência de Deus. A partir do momento que nós subimos ao altar, já começamos a falar assim, se achando que está tudo tranquilo, é porque a dependência já se foi. Claro que nós temos que ter uma consistência e confiança naquilo que você estudou, mas a dependência é necessária. Aleluia. E esses dias Deus tem falado muito ao nosso coração, o coração da igreja, sobre oração como estilo de vida, sobre adoração como um estilo de vida, a palavra, conhecimento da palavra, e tem intensificado muito na parte da oração. E foi sexta-feira tivemos um momento aqui na igreja muito forte, onde sentimos a unção de Deus tão poderosamente quando começamos a orar. Pessoas começavam a levantar a voz e oravam no meio, outros terminavam, já tinha outra pessoa orando. Então foi um mover de oração tão profético que moveu a igreja em oração e adoração, a qual nós recebemos algo muito da parte de Deus. Tu puder trocar esse fundo para mim, por favor, em nome de Jesus. E foi muito profético, a qual a gente fomos envolvidos. E Deus tem queimado muito ao meu coração, me acordado de madrugada, para conversarmos e termos um momento de comunhão. E eu quero poder compartilhar tudo aquilo que está queimando dentro de mim. Está queimando e eu quero liberar na vida dos irmãos, porque está sendo liberado na minha vida e eu quero compartilhar, ser um canal de Deus aqui. E Deus está falando sobre oração como estilo de vida. Oração tem poder. E qual é o poder da oração? O que nós precisamos entender? A primeira coisa que nós precisamos entender, que a vida de um cristão sem oração, ela é nula, é morta. Não existe ministério consolidado, não existe ministério que vai avançar, ou vida cristã sem uma vida de intimidade, de oração, porque oração representa diálogo, intimidade, relacionamento, e o que Deus está à procura de pessoas que queiram se relacionar com Ele. Desde a criação, Deus está batendo na porta, está formando o homem, desde da humanidade, Deus está querendo se relacionar com o ser humano. Mas o ser humano muitas vezes cresce, engrossa o pescoço, e eu acho que uma das coisas mais difíceis, sabe, Marco, para a vida de um pai, escute bem, é bom quando o filho cresce, o filho sai de casa, procura mas a pior coisa que existe para um pai é a síndrome do ninho abandonado. Porque mesmo que o filho fique independente, o pai sempre quer por perto. Da mesma forma é com o Senhor. A independência de Deus nos torna fracos. A independência de Deus nos torna muitas vezes não, de verdade, doentes. Porque nós fomos criados para estar com Ele. E como é que nos afastamos, pastor? Quando nós não falamos com Ele. Quando nós deixamos Deus no canto. Quando nós começamos uma empresa e muitas vezes não consultamos. O que o Senhor quer? Esse dia um discípulo falou para mim assim: pastor, tu consultou a empresa que você está querendo montar? Eu disse: eu consultei, mas ele até agora não me falou nada. Nós temos que ter diálogo, conversar com Ele. No teu casamento, o casamento não se sustenta quando não há diálogo.
Deus está à procura de pessoas que queiram se relacionar com Ele. Quantos querem se relacionar com Ele? Sabe, a oração tem poder. Sim, a oração tem poder, porque Deus usa a nossa oração para fazer milagres. Ou o milagre não sai de uma hora para outra, não. Nós buscamos o Senhor, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Deus quer gerar milagres na nossa vida. Deus quer mover milagres, mover os céus e a terra, quer que o mar se abra, mas para isso acontecer precisa haver uma palavra. A palavra tem poder, a oração tem poder. A Bíblia diz que Deus dá poder na oração. Orar para Deus é orar. Olha, quando você fala para Deus, orar transforma a sua vida. Oração, ela transforma a vida do ser humano. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Tem pessoas que acham, vou fazer uma oração e acho que está tudo bem. Hoje, pela parte da manhã, sabe, eu fui caminhar, mas a minha mãe e a minha esposa, vamos na feirinha, comprar uma manga só, uma manga e um pedaço de uma cenoura. Mas foi bom aquela caminhada, porque Deus falou muito comigo, sabe? Em silêncio, ninguém percebeu, mas Deus começou a falar muito comigo. Eu comecei aí a ver algumas pessoas indo de mão dada para uma igreja de manhã. Deu uma esmolinha para uma pessoa que estava na frente. E aquela mesma pessoa pegou, estava fazendo alguma coisa lá, fumando um cigarro. Pegou o cigarro, deu uma esmola para a pessoa e entrou. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu disse, eu não estou atrás de relacionamentos assim, de domingo. Relacionamentos superficiais. Porque tem muitas pessoas que batem tabela. Dizem, não, vou domingo, vou lá, dou uma esmola, faço 2, 3 orações e já está bom. E o restante da segunda, terça, quarta, quinta e sexta em silêncio. Deus falou muito isso comigo. Deus está à procura de pessoas que queiram se relacionar com Ele, porque a oração é muito importante na vida de um cristão. Se nós admitirmos, dizemos que somos dele, então nós devemos fazer algo que seja para Ele. Relacionamento, olha gente, a oração muda a história do homem. É importante que possamos entender que a oração ela muda a estrutura nossa emocional, espiritual, em toda a área da nossa vida. Por isso que é importante. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso, muito importante criar hábitos de oração, hábito de oração contínua. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, um versículo tão curto, mas tão profundo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sabe por quê que ele fala que nós devemos orar sem cessar? Porque Ele quer que você o conheça. Porque Ele já te conhece. Sabe por que é tão importante nós orarmos, Marco? Não é porque, como diz algumas canções aí, que oração alimenta Deus. Nada a ver. Isso é heresia. Oração alimenta você. A oração te faz conhecer aquele que com você conversa. Orar sem cessar não quer dizer todo dia falar, toda hora ficar falando, porque Deus fala que quando você estiver na presença dele, se seja poucas tuas palavras. Oração é um estilo de vida, é uma ação, é falar e agir. E também não é só falar, é pensar, é fazer. Tudo isso é um contexto de uma oração. Você não precisa estar só falando, você pode orar em pensamento. Você não precisa, sabe? Não, mas eu teve um pastor que estava aqui em casa uma vez, falou para mim, pastor, eu percebi que todas as vezes que tu ora, tu ora de olho aberto.
Tu lembra, né? Eu disse, mas para que eu vou orar de olho fechado pela comida, se eu estou vendo a comida na minha frente? Mas pastor, quando eu vou saindo, pastor, o senhor ora de olho, o senhor abre, quando eu fui sair para dirigir, eu disse, eu peguei e orei de olho aberto. Mas pastor, se eu não fecho o olho, se eu fechar o olho dirigindo, eu vou bater o carro. Sabe, que não existe uma liturgia para orar. Oração ela tem que ser constante. É um diálogo. Só que numa oração, num diálogo, onde uma só pessoa fala, se torna chato. E a grande verdade é que muitas vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor porque falamos demais. Deus fala. Ele fala. Ele é vivo, Ele fala. Ele fala na sua palavra. Sabe, quer criar hábitos de oração que vai mudar a tua história? Ora, para um pouco, lê a palavra, Ele vai falar contigo. Obrigado, minha mãe. Obrigado. Ora, cante louvores, você será ministrado também. E um relacionamento onde só uma pessoa fala se torna um relacionamento chato. Então Deus quer se relacionar com você, a qual a importância de orarmos é para reconhecermos o que Deus fala conosco, porque gera intimidade. Sabe por quê? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Só que uma ovelha que está doente, ela não consegue raciocinar ao ponto de identificar a voz do pastor. E como é que uma ovelha está doente? É quando ela não se alimenta, quando ela não busca, quando ela não ora, quando ela não come da palavra, quando ela não adora, ela começa a se tornar doente e não consegue identificar a voz do pastor. O Senhor está falando com você. Ele fala comigo, Ele está falando contigo. Só que o hábito de orarmos é não para falarmos demais, é para reconhecermos quando Ele fala. E se chama intimidade. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca conseguiam identificar a voz do Senhor. E eu acho que isso é uma grande tristeza. Deus fala. Ele fala através do sonho, fala através dos louvores, fala através dos animais, fala através de um profeta, fala através da palavra. E Ele está falando com você nessa noite. Quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus Criador através de Cristo, sabe? Que nos faz orar, que nos ensina a orar, é o nosso querido Espírito Santo, sabe? Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. O Espírito Santo é o mapa que nos te dá o segredo aonde chegar a Deus. Uau! Ele que testifica, Ele vai te falar. Ou nós achamos que sabemos orar? Ninguém sabe orar, filho. Mas é o Espírito Santo de Deus que é o mapa, é o que dá o direcionamento. Fale assim. É por isso que tem pessoas, já viu pessoas que começam a orar. Tem gente que ora. A avó da Ana, saudosa Dona Juliana, eu lembro que nós morávamos juntos, e quando nós saímos para o trabalho, eu tinha um restaurante, uma lanchonete. Saía eu e a Ana Lígia por volta de 7 horas, 8 horas da noite. Ela olhava, nos abençoava, ficava de joelho no quarto, orando. Quando nós voltávamos 2, 3 horas da manhã, ela estava orando. Eu ficava olhando esse Ana, cutuca para a tua avó, ver se ela está viva. Mas ela não, te dava para escutar os sussurros dela orando até de chegar. E quando chegava, ela parava e ia dormir. Eu disse, gente, quais são as palavras que ela fala? O Espírito Santo quer te falar quais são as palavras. Quantas pessoas aqui foram alcançadas através do poder de uma oração? Quantas pessoas foram curadas através do poder de uma oração? Quantas pessoas receberam milagres através do poder de uma oração?
Mas eu quero te dizer que esse poder é através do Espírito Santo que leva nós a termos um relacionamento com Deus, que nos ensina a orar. Existe uma importância muito grande de termos esse diálogo com o Criador. Oh, aleluia! Quantos querem? Quantos querem ter esse relacionamento? Eu quero. Sabe, você não precisa orar em voz alta todas as vezes. Existe oração de guerra, que é a intercessão, quando você está com fervor. E existe oração do sussurro, quando você está com temor. Aquela oração quando não tem mais palavra, que somente as lágrimas rolam sobre o nosso rosto, e o Senhor identifica aquilo que você está falando com Ele no teu sentimento. Quando não houver mais palavra, então chore, porque é oração. Quando não houver mais choro, grite. Se não houver mais grito, adore, mas ore. Fale com Ele. Existe um poder na oração. É sem palavras bonitas, é sem reservas. Você não precisa enfeitar para falar com o Pai. Sabe? Samuel olha para mim, o Júnior. Tem vezes que o Samuel ele vai falar a palavra muito bonita, eu acho muito lindo. Mas só quando ele chega perto de mim, ou então o Júnior chega perto de mim e faz só um carinho, já falou tudo. Ou então quando você fala assim, meu filho, faz isso aqui, um direcionamento. Você não precisa falar várias vezes a mesma coisa. Já foi uma obediência. Deus já falou com cada um de nós o segredo da tua vida, o segredo do sucesso, o segredo do teu caminhar, o segredo de ser cheio do Espírito Santo. Ele já te ensinou. Basta cada um de nós entendermos, identificarmos a oração, quando Ele fala conosco. Se obedeceres os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Se crer e obedecer. Não é somente crer, tem que obedecer. E não é somente obedecer, também tem que crer. De verdade, cara, Ele está aqui. Meu Deus. E eu creio num avivamento sobre nossas vidas, que vai mudar nossa estrutura, mas para isso precisamos identificar a sua voz. Aleluia. Entenda que quando oramos, não somente falamos com nós, falamos sozinho. Deus está falando conosco, é um relacionamento. E qual é o poder da oração? Você se perguntou? Pastor diz que a oração tem poder. Mas sabe qual é o poder da oração? Deus é o poder por detrás da oração. Não existe o poder do poder que sai da oração. A palavra tem poder, sim, mas é através de um poder do Todo-Poderoso, que é o poder de Deus, atribuído na vida de um homem que tem relacionamento. É dizer assim, em nome de Jesus, levanta e anda, a pessoa muitas vezes não vai levantar. Mas o nome de Jesus não tem poder? Tem. Mas o nome de Jesus, escute bem, a qual na palavra, na oração, tem poder, porque gera relacionamento. Chegaram uma vez e começaram a expulsar, sai demônio em nome de Paulo. Ele disse, rapaz, conheço Paulo, mas tu quem é tu? Eu conheço o Deus de Paulo, mas quem é você? Precisamos ter relacionamento com Deus, porque existe até castas de demônios que só saem com jejum e oração. A palavra, o poder, a oração tem poder. Sem Deus, a oração não tem poder nenhuma. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para, primeiro ponto, para curar e gerar unidade. Primeiro ponto, a oração tem poder para curar e gerar unidade. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas, psicossomáticas, doenças espirituais, doença na alma. Tiago capítulo 5
5, verso 16, fala que confessai vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sarais. E a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, orai uns pelos outros. Mas pastor, não vou orar porque eu vou pegar vento, você é um covarde. A palavra fala que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração tem poder. E vou dizer uma coisa para você: quando você ora pelo teu irmão, sabe, com toda a força mesmo, com toda a autoridade, com todo o teu coração, você pode ter certeza que ela volta para você também. Por isso é importante orar, porque gera o quê? Unidade. Oração cura, mas não por causa do palavra, mas por causa do poder atribuído em Deus, de Deus, na vida de um ser humano que ora. A oração tem poder, sabe? Para libertar. Segundo ponto. A oração tem poder para libertar da opressão espiritual do diabo e do pecado. A oração pode libertar de vícios malditos. Eu creio, porque eu era viciado em droga, bebida. Eu bebia muito, eu fumava muito, essa é a verdade. Não gosto nem de falar isso na frente dos meus filhos, mas eu não escondo nada. Vejo pessoas que fumam uma carteira de cigarro por dia, eu fumava 2. E quando não tinha cigarro, eu saía atrás de folha de bananeira. Mas eu queria fumar. E tu sabe que quando eu confessei a Cristo do fundo do meu coração, e eu orei: Senhor, eu te aceito, me liberte. Sabe, eu tenho um nojo, o cheiro fede. A bebida, a droga. De 2 carteiras, parece que eu nunca fumei na minha vida, até meu pulmão está lindo. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, fala que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e curarão. Marcos capítulo 16, do verso 17 ao 18. Gente, isso aqui é tão sério, que tudo que eu estou falando aqui, eu sou prova disso aqui, porque a primeira palavra tem que ministrar na minha vida, para me falar qualquer coisa para os irmãos aqui. Sabe, lembro que uma cobra me mordeu. Minha mãe estava do lado quando essa cobra me mordeu. Uma jararaca. E todo mundo saiu correndo: vai morrer o Nilano, vai morrer, a cobra mordeu ele. Sabe o que aconteceu com a cobra? A cobra morreu. Ela rodou com a boca aberta e pô! É porque eu sou santo? Não, é porque a palavra testifica. Agora tu não vai desafiar, como tem umas religiões que os caras dançam com a cobra, porque diz: não tentarás o seu teu Deus. Eu vi um amigo uma vez que eu saí para fazer uma trilha, eu e o Marcos, e tinha uma cobra dessa altura, cara, ele ficou com quase uns 2 palmos assim da cobra. A cobra ficou lá quietinha no canto. Gente, você tem noção do que é isso? Eu disse: Marco, você viu um milagre, lembra, Marco? Uma das coisas que eu tenho mais medo é de aranha. Sério, as aranhas é terrível. Mas por quantas e quantas vezes que eu vou para a floresta amazônica ministrar, quando eu acordo, está cheio de aranha morta, seca do meu lado. Aí eu fico olhando, eu digo: meu Deus, será que jogaram veneno, alguma coisa? Mas não, porque a palavra testifica, e se ela te morder, pode acontecer só um inchaçozinho, filha, mas você não morre disso não, que a palavra testifica, e se ela falou, acabou. É verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A oração tem poder para fortalecer. A oração nos ajuda a focar em Deus, no seu poder. Através da oração, Ele nos dá força que precisamos para superar as dificuldades.
Aleluia! E a oração também tem poder para perdoar. Meu Deus, a oração de arrependimento nos traz perdão de Deus. Quando oramos a Deus também, Ele ajuda a que nós possamos perdoar as outras pessoas, porque gera esse sentimento dentro de nós. A própria oração nos ensina, a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Marcos capítulo 11, do verso 25, você pode notar aí: enquanto estivermos orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. A oração também, sabe, ela pode também fazer outros milagres, muito maiores até o que Jesus fez. Tu sabe por que nós não estamos vendo tanto milagre nessa geração? A geração Nutella é uma geração muito fraca, porque ora pouco. Porque se nós cobrarmos, vamos orar, a gente não pode cobrar uma oração a mais, que já é demais, pesa. Então a gente não vai ver milagres. Doenças estão sendo geradas dentro da igreja, dentro de nós mesmos, muitas vezes porque Deus, Ele quer curar cada um de nós, mas Ele está nos convidando a ter intimidade de oração com Ele para vermos milagre. Eu creio em milagre. Eu creio em milagre. Eu já vi criança ressuscitar. Meus olhos viram. Por que não podemos ver hoje? Nós podemos, se nós criarmos o hábito de orarmos, em nome de Jesus. Pastor, mas existe oração de poder? Existe uma oração, aquela oração, a oração do poder, como diz algumas denominações. Venha para a oração forte, a oração do milagre, a oração do poder. Existe essa oração do poder? Não existe nenhuma fórmula mágica para a oração poderosa. Escute bem, não existe nenhuma fórmula mágica para a oração poderosa. Deus faz o que pedimos quando isso está na sua vontade. Olha só, não podemos manipular Deus. Deus não é manipulável pelos nossos desejos. A oração forte vai fazer que Deus... Não é bem assim. As coisas acontecem quando Ele quer. Por isso que diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Tiago capítulo 4, no versos 2 e 3 fala: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, sabe por quê? Porque pediu mal, para gastardes em vossos deleites. Não existe oração de poder, mas se você pedir, escute bem, com fé, e tiver sintonizado com o desejo do coração, por isso que existe, eu já falei sobre isso na igreja, oração inteligente. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Ana falou: Senhor, me dá um filho, que se tu me der, eu levo ele para a obra. Então o negócio fechou. Senhor, eu quero uma empresa. Para quê? Para que você quer uma empresa? Gerar empregos. E para que eu possa ser dizimista fiel na tua casa. Para que eu possa enviar missionário. Você pode ter certeza que vai acontecer. Mas Ele conhece o desejo do nosso coração de verdade. A Bíblia também diz que nós podemos pedir confiante em Deus, que Ele vai nos atender. João capítulo 14 e 13 até o verso 14 fala: e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, olha só o versículo 15, mas se me amardes e guardar os meus mandamentos. Ou tu acha que chega assim de mão beijada? Sabe por que Deus dá? É para que a glória dele seja manifestada. Não é porque ele, não é por outra coisa, não é porque a glória dele vai ser manifestada quando ele te dá. Para que cura? Para que a glória dele seja manifestada. Para que uma empresa próxima? Para que a glória dele seja manifestada. Mas que você
o ame e guarde os seus mandamentos. É a grande verdade que quando nós já estamos aqui, ó, tudo que nós pedimos, muitas vezes nós esquecemos os mandamentos dele, que é amar ele de todo o coração, de toda a força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Se tu ama, tu vai ajudar. E se tu ama a Deus de todo o teu coração, tu não vai trocar ele por 20 moedas de prata. Aleluia. Sabe, eu já quero caminhar para o final, falando em 1 João, capítulo 5, do verso 14, fala: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que o ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas petições que fizemos. Olha só, tu acha que ele quer que você esteja ruim? Nós somos filhos, querido. Até se não fôssemos, se fôssemos criatura, somente ele não queria que você tivesse ruim. Eu não quero nenhum mal para os meus bichinhos, mesmo se fosse me fazendo tanta raiva. De vez em quando dá vontade de fazer um malzinho, mas ele te ama. Você está entendendo? Muito mais a nós que somos filhos. Ele quer realizar o desejo do nosso coração, segundo a vontade dele, se cremos e formos obedientes à sua vontade, sabe? Só que ele está falando assim, que nós devemos ter intimidade, porque esse é o segredo. Sabe, o segredo é intimidade, oração, falar com ele, oração como estilo de vida. Uau, sabe, estudando alguma sobre os heróis da fé, e vemos que todas as vezes que geravam avivamentos, ou história dos homens, da história da igreja contemporânea, erudita, da igreja de Cristo, sempre os avivamentos vieram através de oração. Sabe a história de George Miller? George Miller é conhecido como um apóstolo da fé, ou como o pai dos órfãos. George Miller cuidava de mais de 10 mil, chegou a cuidar de mais de 10 mil órfãos na Inglaterra. Mais de 5 orfanatos, onde George Miller, aos 22 anos, logo recente do seminário, recém-casado, ele fez uma oração diante de Deus, que diz que nunca ia precisar pedir nada de homem nenhum. As pessoas chegavam para ele com muito dinheiro e falavam assim: você precisa de quanto? Ele disse: eu não preciso falar quanto eu preciso, porque o meu relacionamento é direto com Deus. E eu já conheci pessoas assim, Ana sabe o que eu estou falando. Pessoas que chegavam, nosso amigo cubano, que chegava com oferta, a gente ministrar por aí. Alguém chegava com a oferta e disse: eu não quero sua oferta. Eu olhava: uau, eu não preciso da sua oferta. Aí eu olhava para ele: cara, como é que tu vai viver? Ele disse: quem me chamou para a obra vai me sustentar. Eu disse: mas é a oferta, filho, é a oferta que vai te sustentar. Ele disse: se eu receber essa oferta, eu vou olhar, olha só, e eu vou estar condicionado a esse valor. E eu lembro que todas as vezes que ele queria comer alguma coisa, ele ficou na minha casa há muito tempo. Quando ele vinha de Cuba, dos Estados Unidos, inclusive ele já veio aqui na igreja já. Ele não pregou não? Não, né? Mas ele já veio aqui na igreja. Ele queria comer alguma coisa, ele ia no banco, tinha um dinheiro na conta dele, alguém depositava. É impressionante. Quando ele disse: eu tenho que ir para tal país, ele ia lá, comprava a passagem dele, o dinheiro estava lá. São níveis de intimidade. George Miller aconteceu isso. E certa vez, ele com tantas crianças, tinha faltado pão, e ele entrou dentro do quarto. Ele começou a orar: Senhor, a obra é sua, faltou o pão. E vinha passando um carroceiro que chegou com milhares de pães, coisas mais lindas das galáxias. E disse: olha, a rainha não gostou do pão, achou um pouco meio torto, alguma coisa assim. Você quer esses pão?
Quantos e quantos já receberam tantos milagres assim? Diferentes, em níveis diferentes. Mas Deus é um Deus de milagre. George Miller, uma vez no seu quarto, orando incessantemente, porque ele orava mais de 8 horas por dia. Chegou a rainha da Inglaterra. Foi lá na casa dele. O seu servo chegou e bateu na porta. George, a rainha quer falar com você. Ela disse, diga para ela esperar, porque eu estou falando agora com o Rei dos Reis. Quantas vezes estamos distraídos em oração com um telinho no WhatsApp? Quantas vezes estamos distraídos com oração com um toque de um telefone ou de outras coisas supérfluas? Está faltando George Miller para essa geração. Nós queremos, Senhor. Nós queremos ser diferentes, Senhor. Um dos heróis da fé também é Jerônimo Savonarola. É esse o nome dele, Jerônimo Savonarola. Um jovem que foi visitado pelo Senhor. E ele quando ele andava nas ruas, que via aquelas pessoas depravadas naquela época mesmo, com máscaras, se prostituindo. Ele ficou tão revoltado que ele foi para um convento. E ele, como convento, ele virou monge. Mas ele era diferenciado. A história conta que ele orava incessantemente. E quando ele começava a pregar, as pessoas ficavam aterrorizados, porque via brilho em Saravaiola. Os doutores, os chefes, os ricos, os pobres, os escravos se uniam tudo em um só grupo para ver Saravaiola pregando, porque quando todas as vezes que Saravaiola ia pregar, ele entrava e orava no mínimo 4 horas. E a história conta que um dia ele no altar começou a orar. Ele entra em transe, fica 5 horas sem falar, porque ele estava tendo a visão dos céus. As pessoas não conseguiam ver o rosto de Jerônimo Savonarola, porque tão grande era o brilho daquele homem por causa da intimidade através da oração. A igreja católica naquela época ficou revoltado com ele, porque ele começou a pregar contra o pecado, começou a pregar contra tantas e tantas coisas que matavam a intimidade diante de Deus. Ele começou a pregar a Bíblia, e ele foi tido como herege. Ele proclama e levanta em alta voz e profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles, morreria naquele mesmo ano. Olha a tamanha intimidade. E assim aconteceu. E o próximo Papa foi lá e matou Saravaiola. Mas a sua oração ecoa até hoje. Aleluia. Estamos precisando de homens de oração assim. Jonathan Edwards assina a mudança logo da recém-descoberta a colônia inglesa, recém-colônia inglesa, que é os Estados Unidos da América hoje. Jonathan Edwards, um menino novo ainda, com 17 anos, saindo recente da faculdade de teologia, um menino muito novo, precoce. Um dos colonizadores ali daquela país descoberto, onde tinha aproximadamente 300 mil pessoas naquele lugar. Ele começa a buscar a Deus de tanta intimidade. Ele é um diferencial de tanta intimidade na palavra diante de Deus, que a sua igreja começou a crescer, a qual 1/3 daquela população congregava lá com ele. E aí, certa vez, o povo estava displicente, estava frio. A história conta que ele entra dentro do quarto, passa 2 dias, se eu não me engano, ou 3 dias e 3 noites, orando e jejuando. Fazendo o quê? Orando e jejuando. A história conta que ele estava tão fraco que ele pregava se escorando no púlpito, e ele falava em alta voz, e a sua voz ecoava nos 4 cantos do lugar onde ele estava.
E o sermão daquela noite foi: pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Diz que a palavra era tão forte que as pessoas começaram a ver a terra se abrir. Dava para se ecoar os gritos das pessoas por semanas, onde as pessoas se escoravam nas pilastras da rua, das suas casas, com medo de serem engolidos pelo pecado, pelo inferno. Aonde gerou um grande arrependimento naquele povo, aonde Estados Unidos da América hoje é o que é, por causa daquele sermão. Porque ela foi crescendo e constituída através de um povo que gerou temor diante de Deus. Orações ecoam, ela tem poder. A oração dos teus avós está ecoando hoje, porque ele visita a quarta geração daquele que aborrece e visita todas as gerações daquele que agrada. Se a América é hoje o que é, por causa de Jonathan Edwards. Nós cremos que Teresópolis, se não for hoje, mas amanhã vai ser uma Teresópolis avivada, através de um grupo que começou a orar. John Wesley reuniu um grupo de jovens para estudar a palavra, conhecido como Clube dos Santos. Eles estudavam a palavra e oravam incessantemente, e gerou um grande avivamento na Inglaterra. Existe o poder na oração. Eu quero te convidar a orar. Vamos ficar sobre nossos pés. Existe poder na oração, Marcos. Existe poder na oração, Pai Joaba. Gisenildo, existe poder. Mas quando orarmos, vamos orar para conhecer Ele. Não só para pedir, mas para conhecer. Conheça, gente. Quando nós conhecemos, olha, é muito bom. Sabe? Quando geramos relacionamento, você não precisa nem pedir muito, não. Uma vez o meu baterista, que eu acho que o Alvin possa estar até ouvindo isso aí, que eu mandei o link para ele, chegou aí na minha casa e disse: pastor, estou com sede, queria água. O Rony. Eu disse: meu filho, vai lá na geladeira. Pode abrir na geladeira e tomar da minha água, você é meu amigo. Ele: não, pastor, vou abrir tua geladeira. Eu disse: meu filho, se tu não abrir da minha geladeira, não tomar da minha água, tu não tem parte comigo. Ele foi lá, abriu a geladeira, tomou da minha água, comeu um guaravita e comeu um pedaço de bolo. Intimidade. Está aberto, querido. O que nós precisamos é querer, porque Deus já deu a liberdade. Uau! É pai, pai, não escuta bem, pai, Ele é pai. Só basta nós queremos verdadeiramente identificar e sabemos e temos a conotação, a colocação de filho. E filho tem herança, filho é herdeiro. Mas tem muitos filhos que não se relacionam com os pais. Filhos rebeldes. Filhos que não honram o pai e a mãe. Isso que acontece, o pai sofre, sente saudade. Mas existe uma consequência disso tudo. Da mesma forma diante de Deus. Se você só ora no domingo, existe uma consequência. Então Ele está nos chamando para falar com Ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Todas as horas, fale com Ele. Identifique a voz dEle. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nós não sabemos como orar. Somos tão falhos, pequenos. Mas o Teu amor, Senhor, nos constrange.
E nesse momento nós queremos te dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Queremos te conhecer, Senhor, não só de ouvir falar, Senhor, mas queremos ter intimidade contigo. Senhor, ouça a nossa súplica, ouça a nossa oração, que é fruto da tua graça, da tua misericórdia. Ah, Paizinho querido, nesse momento também nós queremos pedir pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, Adriana está enferma lá naquele hospital. Pai, visita agora, Senhor, seus pulmões, sua respiração, Senhor, todo abscesso, Senhor, que aquilo que está inflamado agora seja curado agora. Eu creio, Senhor, nesse milagre, em nome de Jesus. Recebe o teu milagre, Adriana, agora, em nome de Jesus. Senhor, sobre a vida da pastora Nelly, que está com um rim paralisado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tu és o médico dos médicos. Senhor, teu servo, Senhor Marquinhos, está sofrendo. Vai de encontro com elas. Vai trazendo agora, Senhor, a cura. O rim volte a funcionar. Ou se for da tua vontade, Senhor, que encontre médico que possa agora operar a tua serva. Pai, eu apresento, Senhor, a vida da Ana Maria, Senhor, que está enferma, está se sentindo não muito bem. Cura a tua serva. Do alto da cabeça, a planta dos pés, nós profetizamos, Senhor, a cura. Profetizamos a cura sobre a tua igreja. Não aceitamos, Senhor, nenhuma pessoa aqui, Senhor, que esteja enferma, Senhor, na alma, ou no coração, ou enfermidade na matéria. Cai por terra agora, porque a tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Então cai por terra agora. Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito que nos guia, Senhor, a como orar e para quem orar. Senhor, a qualquer pessoa que eu não recordo agora o nome, mas tu sabe, visita agora. Tantos filhos, Senhor, que querem congregar, mas os pais muitas vezes não levam os filhos para direcionar. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, desses pais muitas vezes displicentes. Senhor, arda o coração dos filhos, dos pais aos filhos. Senhor, que haja convenção nessa cidade, Senhor, arrependimento, em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, todas as famílias daí antes. Apresentamos a nossa liderança. Apresentamos os vizinhos da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Visita, Senhor. E que nós mais queremos, Senhor, é a tua presença e sermos cheios do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Senhor, apresenta a vida da Cláudia, tua serva, Senhor. Visita a tua serva, Senhor. Cura a tua serva, tira todo o enjoo, todo o embaraço, toda a dor no seu corpo, toda célula que tenta ser confusa sobre o corpo dela, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu apresento a Elândia, Senhor, tua serva que tem uma anemia tão forte, cai por terra agora, e que teu sangue entre na articulação do seu corpo agora, e que haja cura, libertação. Representa o Elvis, Senhor, pela saúde do teu servo, saúde espiritual, Senhor, e a saúde da matéria. Eu apresento a minha vida, Senhor, eu repreendo toda a retaliação do inferno. Hoje eu caí da rede, quase quebrei minha costela, Senhor, mas tu me sustentou, porque é o Senhor que guarda. E repreendo toda a retaliação sobre toda a igreja, porque nós estamos nos levantando como um quartel-general, e nós estamos orando e combatendo um bom combate. Então toda seta cai por terra. Senhor, apresentamos o Luiz e a Dalva, Senhor, que estão viajando agora na estrada, 3 dias de viagem até a Paraíba. Guarda eles, Senhor, restabelece a saúde de cada um dos teus filhos, do seu Luiz. Em nome de Jesus, a vida da irmã
da pastora Ângela, do pastor Hélio, Senhor, com essa missão lá em Portugal, dessa família preciosa. Sustenta e guarda, e que dê tudo certo nessa mudança. Guarda, Senhor, a trajetória do teu filho aqui, o Jusenildo, Senhor, aqui em Teresópolis. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que querem oração pela internet, pode pedir, eu vou orar pelo YouTube. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Senhor, a Andressa, o Johnny. Em nome de Jesus. Nós apresentamos o Edmar, esse discípulo tão precioso que está tão longe, Senhor. Renova o teu filho lá na casa onde ele estiver agora. Renova, Senhor, teu filho. Senhor, nós amamos ele, Senhor, mas tu ama muito mais. Proteja ele, proteja a sua família, Senhor. A oração tem poder, Senhor, para gerar cura, Senhor. Proteja seus filhos, suas filhas. Em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, a Ana Maria Pontes, seu esposo. Guarda aquela família, Senhor. Guarda a filha, Senhor, do Marco e da Luciana, que estará futuramente voltando para o Rio. Guarda, Senhor. Seja, Senhor, aquela família conduzida ao teu Espírito e que haja salvação. Eu profetizo restauração sobre a família, Senhor, dos filhos, Senhor, do pastor Marcos, da pastora Selma. Cada dia que eles vão ser cheios do teu Espírito. Reveste a minha casa, Senhor, de poder, os meus filhos. Em nome de Jesus, sobre a vida, Senhor, da minha mãe, dos seus filhos. Profetizamos, Senhor, a vida da Denise. Em nome de Jesus, do Henrique, sobre a sua empresa, sobre a sua saúde espiritual e financeira. Ah, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida do Carmo, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre a sua filha amada. Em nome de Jesus, a Natália, que tudo dê certo sobre a vida deles. Aos nossos pastores Eduardo e Elane, guarda, Senhor. Guarda, Senhor, a Dona Maria, a Ana Maria, o Rafael. Em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que capaz de infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, Senhor, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós concordamos com a oração do teu servo, pastor Hélio. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a filha do Edmar, Tainá, que está se recuperando de uma Covid. Ah, Pai, muito obrigado. Nós repreendemos todo o mal. Abençoamos a vida do Pajuaba, Senhor, que é canal de bênção nessa igreja. Em nome de Jesus. Cada discípulo, cada irmão da Igreja das Nações, repreendemos todo o mal. Apresentamos a Lene, o Gildo, o Douglas, a Cacau. Apresentamos seus filhos. Ah, Pai, apresentamos, Senhor, todos os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. A Tamires, o Mário André, o Lucas, a Vitória. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória. Abençoa o Felipe, Senhor, a Isabela, suas filhinhas, em nome de Jesus. Aquela célula abençoada, as células da Igreja das Nações, a célula nova que nasceu agora, Senhor, a Hope, a Ian Kadosh, a célula lá em Cabo Frio, Ágape, e as células da Igreja das Nações que vão nascer. Cada ministério, o ministério de casais, o ministério de jovens, o ministério da família, o ministério de evangelismo, o ministério de eventos proféticos, o multimídia, o encontro com Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus projetos,
que vocês possam ter a melhor semana das vossas vidas. Esse é o ano de coisas ainda maiores. Receba em nome de Jesus. Igreja às Nações, um lugar para pertencer. Deus abençoe a sua vida.